Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ok? Hoje eu quero começar agradecendo a você que se inscreveu. Graças a Deus nós já passamos de 200 inscritos, já estamos quase chegando ali aos 250. A nossa meta é chegar aos 300, depois a gente vai aumentando aí, né? Mas eu quero agradecer a você que sempre está deixando algum comentário, está deixando seu like, porque isso ajuda demais o canal. Bem, hoje nós vamos mostrar mais um passo a passo e a gente vai tentar fazer aí o que, ok? Eu espero que você pegue aí o seu lápis, a sua borracha e vamos desenhar comigo, ok? Então, depois da vinheta, bora pro vídeo! Bora lá para o passo a passo, né? Então aqui eu já começo dividindo aí a folha no meio, né? Fazendo um traço aí, para já definir o meio do papel, né? Eu sempre começo assim dividindo já a folha. Você pode ver que não precisa ficar certinho o risco, né? Aí eu já vou fazendo a medida do olho, olho mais ou menos ali onde é que pode ficar o olho. Aí eu já faço o risco do olho, depois eu já faço mais ou menos ali onde é que pode ficar o nariz, né? E aí eu faço o traço ali, faço um novo traço ali para vir para sobrancelha. Eu sempre faço dessa forma, vocês podem olhar nos vídeos. Meço aí e tiro as medidas tanto para baixo quanto para cima, tem que ficar mais ou menos na mesma altura, né? Os três traços. Não é que isso vai ser o tamanho exato, mas ali já dá para mim ter uma noção mais ou menos de aonde vai ficar cada detalhe do rosto, né? Ali eu vou medir mais ou menos onde é que vai ficar o olho. É interessante que o olho você tem que fazer ele e como se fosse 3 olhos, né? E aí o do meio ali você precisa dividir no meio, né? Você pode ver que eu meço mesmo com o próprio lápis, né? Não precisa nem de régua, é tudo ali na mão livre mesmo, né? E aí a partir daí você vê que é uma construção. A gente na hora de fazer um desenho a gente não pode fazer aleatório. A gente tem que ver que o rosto ele tem uma estrutura e a gente precisa saber aonde fica cada detalhe do rosto, né? E aí depois que eu sei onde é que vai ficar o olho, aí a gente já começa a desenhar o olho da maneira que ele já começa a aparecer um olho dele, né? A gente começa a colocar os elementos ali, né? Cada elemento a gente já vai colocando da forma mais exata possível. Evidentemente que isso é só um esboço. Depois disso a gente ainda precisa arrumar algumas coisas, né? Vocês veem também que os traços que eu faço, eu procuro fazer os traços para não precisar apagar depois. Eu procuro usar o mínimo possível da borracha, mas isso não quer dizer que eu não use borracha, tá? A gente às vezes precisa. Eu gosto de fazer um traço mais limpo para não ficar depois, para eu não me enganar depois com os traços, ok? Eu sempre começo da direita para a esquerda, né? Quer dizer, da esquerda para a direita, é assim que a gente começa, porque aí como eu sou destro, eu consigo ver melhor quando eu faço a parte da esquerda primeiro. E aí eu copio para a parte direita e fica mais fácil para mim desenhar. Eu espero que vocês também, cada um de vocês, treine isso nas suas casas, de preferência comigo aí, né? Assiste o vídeo e vai fazendo conforme o vídeo vai fazendo. Eu vou deixar a imagem disponível aí para vocês depois tentarem, ok? Mas é isso daí, agora a gente já vai fazendo o olho. Eu já vi que o olho do direito está maior do que o do esquerdo, então a gente já vai dando uma arrumada ali também, né? E assim, o esboço é assim, a gente vai olhando, vai fazendo, né?
Eu vi que essa bolinha aqui estava muito menor do que a outra, então a gente já dá uma aumentadinha nela aí, né? E é assim que a gente vai fazendo um desenho. Desenho precisa ter paciência, não pode ser na correria. Se você tiver que gastar 1 hora, 1 hora e meia no esboço, você gasta, né? E assim, como eu já estou um pouquinho mais acostumado, mas mesmo assim eu demoro muito tempo para poder fazer o esboço. Gostaria de fazer muito mais rápido. Só que como a gente quer precisão, a gente demora um pouco mais. Vocês podem ver também que quando eu estou fazendo o esboço, eu faço ali, por exemplo, que eu estava fazendo o olho, eu pego mais na ponta do lápis, mas conforme o desenho vai sendo mais fácil de fazer, aí eu vou colocando a mão mais para o final do lápis, né, para ficar mais leve. E aí isso nos ajuda muito. E o esboço também tem que procurar fazer o esboço da maneira mais, como eu posso dizer, mais leve possível, não marcar tanto, porque se você precisar apagar, não vai ficar marcado. E muitas pessoas ao começar o desenho, principalmente, claro, com certeza o iniciante, ele já quer deixar as marcas, no caso, já certinha, e aí já deixa muito forte, e depois na hora que vê que deu alguma coisa errada, na hora de apagar, aí fica muitos sinais, né? E a gente não pode fazer isso. Então a dica aí, na hora de fazer o esboço, procure fazer o mais leve possível. Eu ainda coloquei aqui de uma forma mais visível, né, mais forte, mas é para vocês conseguirem ver melhor o desenho. Mas eu desenho ainda um pouco mais leve. Quando eu desenho para mim mesmo, eu desenho mais leve, né? E você vai vendo aí, ó, que as marcações que a gente vai fazendo, ó, o nariz vai ficando mais ou menos ali mesmo nesse lugar, né? Por isso que é bom você fazer toda a estrutura. Se você vê, por exemplo, um prédio, a gente só vê a parte ali exterior, mas a gente não vê o que está por dentro, as ferragens, como foi construída essas ferragens para aquele prédio ficar daquela forma. Da mesma maneira, a gente vê um carro, a gente não vê as estruturas que estão por trás dele, né? E da mesma forma é o rosto. A gente precisa primeiro fazer uma estrutura para depois ir construindo em cima dessa estrutura. E aí fica muito mais fácil. Eu também desenhava assim aleatório, sem nada, sem nenhuma estrutura. Dava certo? Alguns dava. Alguns pareciam um pouco mais, outros pareciam um pouco menos. Mas dessa forma foi a forma que eu encontrei que ficou mais fácil para mim e os desenhos ficou um pouco mais parecido, né? Então é isso, ó. E ali a gente já vai desenhando o nariz. Você viu que eu tive que dar uma apagada porque estava meio estranho. E aí eu resolvi fazer, dar uma melhoradinha ali. Mas mesmo assim, nós precisamos ficar tranquilo quando estamos fazendo o desenho, porque da primeira vez não fica tudo perfeito. E uma dica que eu dou, mais uma dica que eu vou dar agora, é o seguinte: na hora que você estiver fazendo o seu desenho, que você estiver ali vendo que aparentemente está tudo legal, dá uma saidinha, vai fazer alguma outra coisa, pelo menos por uns 10 minutos, meia hora, e aí depois você volta, e aí você já vai encontrar algumas falhas no desenho. Então eu faço dessa mesma forma. Por quê? Porque o olho ele começa a acostumar com aquilo que você está fazendo e aparentemente está tudo ok. E é por isso que quando você às vezes faz um desenho e acha que está tudo legal e alguém chega ali e fala assim: ah, mas isso aqui está um pouco torto, isso aqui está um pouquinho mais para lá, entende? Por quê? Porque eles já não estão acostumados com o desenho. Então é muito mais fácil ver o desenho, erros no desenho, quando você não está acostumado com ele, né? Então sempre que vocês fazerem um desenho, vocês aí depois de fazer o esboço, dá uma saidinha, depois volta e dá uma olhada. Aí vocês vão ver que tem erros para poder corrigir. Eu faço dessa maneira, ok? Aí a gente vai fazendo aí a boca, né? Eu dou só uma pincelada ali na parte de cima para mim ver mais ou menos onde é que vai ficar, e eu começo com a parte
de dentro da boca, para poder fazer. Isso me ajuda bastante também, ok? E gente, eu vou falar para vocês, o desenho que a gente vai fazer, assim, a gente não precisa ficar com aquela neura que tem que ser 100% correto, perfeito da primeira vez. Se você pensar dessa maneira, na hora que você está construindo o desenho, na hora que ele está pela metade, você vai pegar essa folha e vai amassar e vai jogar fora. E eu sempre falo isso, sempre comece e termine todos os seus desenhos, mesmo que ele não fique parecido, mas pelo menos termina. Porque isso é um aprendizado para da vez que você for fazer, da outra vez que você for fazer, você conseguir melhorar o seu desenho. Essa é a dica, mais uma dica que a gente está dando aí. E aí a gente vai fazendo a boca, né? Já mostro fazendo ali o dentinho ali, né? Eu sempre dou eu pinto um pouquinho ali, né? Para poder já ir definindo mais ou menos ali como que, onde que é a área mais escura, onde que é a área mais clara. Aos pouquinhos o desenho vai aparecendo, né? A gente já vê que o olho tá talvez não tão parecido, mas já tá mais ou menos ali, né? A boca a gente já vê que tá um pouquinho parecido, né? Mas como que é esboço, a gente vai fazendo aí, e depois que tiver o esboço pronto, a gente vai corrigindo aquilo que a gente acha que não tá legal, né? Mas o desenho que é por observação, a gente tem que fazer devagar, prestando atenção em todos os detalhes, né, da melhor maneira possível, para não perder nenhum detalhe, porque cada detalhe torna o desenho mais parecido com a referência, né? Então a gente tem que fazer isso. Ali eu vi que estava um pouco diferente o nariz, já deu uma melhorada ali, né? E aí já vamos voltar aí para a parte de baixo da boca. E desenho é isso. Arrumar aqui, volta lá, aí faz de novo. Aí para fazer a continuação do rosto, eu já faço ali, pego uma referência da lateral ali e a gente já vai fazendo o rosto dele, né? Vocês veem que eu faço toda a medição possível para poder pegar todas as características da imagem, né? Vocês viram aí também que o traço que eu fiz, ele ficou um pouco abaixo, mas isso não tem importância, porque é só para a gente ter uma noção de onde mais ou menos tudo vai ficar, né? Se ficar um pouquinho para cima, ficar um pouco para baixo, não tem problema nenhum, mas ali é só para a gente ter como referência. Fazendo um pouco ali a parte de lado, do lado direito, né? Para ter mais noção de como vai ficar. Vou fazendo essa linha aqui também, e aí o rosto vai começando a aparecer, né? Vocês veem que eu já estou pegando um pouco mais longe do lápis, né? Porque eu já não preciso de tanta definição, só para mim saber mais ou menos onde que vai ficar cada parte do corpo. E é isso daí, ó. O desenho vai começando a aparecer. Se você não tem paciência, desenho não é para você, porque o desenho precisa de muita paciência. E ainda mais quando você está fazendo e parece que as coisas não tá dando certo, parece que não tá legal, parece que tá faltando alguma coisa. Mas, como eu já disse, comece o desenho e termine, porque depois você vai ver os detalhes que precisa e aí você vai deixando o desenho parecido, né? Fazendo a parte agora ali do cabelo, né? Eu procuro fazer assim, sabe, ir medindo peça por peça, lugar por lugar, para não me perder, né? Quando a gente tá fazendo traços assim é meio complicado.
Aí fazendo o cabelo dele, a mecha dele pra cima aí, né? E é isso aí, galera. Lembrando que esse canal, ele é um incentivo para você começar a desenhar, ok? E esse canal também é para você que é iniciante, que está começando agora, não sabe nem como começar. Então, esse canal é para isso. E que nem eu já falei, é um incentivo porque quando você vê alguém desenhando e você quer desenhar também, você começa a prestar atenção da maneira como ele faz. E aí você tenta replicar isso, né? Então é isso, a gente tá aqui para poder ajudar. Eu quero ainda fazer, como eu já disse, eu quero fazer um vídeo mostrando todas as proporções do rosto, com medidas, com tudo isso, para que as pessoas elas possam entender melhor onde fica cada parte. Para a gente pagar um curso é muito difícil, mas eu nunca tive, como eu já disse no vídeo anterior, eu nunca tive oportunidade de fazer um curso de desenho, mesmo porque morávamos no sítio, tinha muitas dificuldades para poder ter quando eu era pequeno. Então hoje em dia já tem muitas facilidades. Não tinha o YouTube, né, para poder dar algumas dicas. Então a gente ia fazendo como dava. E um dia ainda quero mostrar meus desenhos de quando eu comecei a desenhar. Assim, eu creio que Deus me deu um dom. E eu, com esse dom, eu consegui fazer algumas coisas. É claro, preciso melhorar muito meus traços. E aí eu vejo como tem muitas pessoas que talvez não tenham oportunidade de desenhar. Então esse canal eu quero ajudar também as pessoas a começar a desenhar e ter um norte, né? Então aqui eu quero passar aquilo que eu aprendi durante a minha vida desenhando, né? Que, como eu já disse, eu não tive curso, mas aquilo que eu adquiri durante o meu tempo de desenho, eu quero colaborar de alguma maneira para que as pessoas que não conhecem nada de desenho, elas possam pelo menos fazer ali um esboço, né, de alguma coisa. Para mim já seria uma vitória. Eu peço também para você que está assistindo esse vídeo, se você desenha, se você gosta de desenhar e faz alguns esboços aí, manda pra gente. Na descrição aí tem o meu Instagram. Manda lá pra gente dar uma olhada, ok? Eu vou gostar muito de olhar os desenhos de vocês. E se por um acaso vocês estiverem fazendo algum desenho baseado nisso que eu já tô passando para vocês aí, manda lá. Eu vou ser muito grato por vocês, ok? Ou se não, comenta aqui mesmo na descrição, né? Comenta ali e pronto. E olha só o desenho, como é que já tá ficando. A gente vai fazendo aí. Evidentemente que se você for dar uma olhada na imagem aí, ele tá um pouco mais gordinho. E aí o que eu tô fazendo aí aparentemente tá um pouco mais comprido o rosto dele, né? Mas isso também a gente vai acertando depois. Isso aí é só um esboço mesmo, como eu já havia dito, procurando deixar o mais parecido possível, né? A gente já tem que deixar mais ou menos aí, mas é um esboço. O desenho ainda não está terminado e, se Deus quiser, a gente vai deixar ele bem próximo da imagem. Talvez nunca a gente vai conseguir deixar igual a imagem, porque é a mão livre, né? Mas deve ficar bem parecido. Essa é a ideia, deixar bem parecido, o máximo possível da imagem de referência. E às vezes, como eu já disse também, as pessoas por quando está fazendo o desenho não está ficando igual a referência, um pouquinho que fica diferente, a pessoa já apaga tudo e joga fora, né? E como eu já disse, isso é algo que você não deve fazer. Aí a gente vai fazendo agora a parte da roupa, né?
E que é assim, a parte da roupa é algo muito mais fácil de fazer do que o rosto, né? Mas tudo tem que ser feito com paciência, né? E aí vai aparecendo, já não tá 100% igual, mas uns 80, 70% já está, né? Como eu já disse, a roupa é sempre muito mais fácil de fazer do que o rosto. Olhando para o desenho assim, a gente ainda vê um monte de defeito, né, que precisa ser consertado. Mas isso daí vai ficar para um outro vídeo também, né? Só dizendo que esse vídeo eu vou procurar fazer em 2 ou 3 vezes. A gente pede para você nos ajudar se inscrevendo no canal, deixando seu like, isso ajuda demais o nosso canal, ok? Deixe seu comentário, é muito importante para o crescimento do canal e também para a gente saber como é que você aceita os nossos desenhos. Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Isso vai estar nos ajudando, é só o que eu peço para vocês. Ajude a gente ainda é pequeno, né? E precisa demais da ajuda de vocês. E essa é uma ajuda que não custa nada, né? É só você ali dar uma compartilhada, deixar o seu like, se inscrever. Isso vai ajudar muito, não paga nada, totalmente de graça, né? Então a gente pede essa ajuda aí para você. Você fazendo isso pra gente vai ser muito valioso. E aí, fazendo ali a roupa, vocês veem que eu coloco aí um papel mais escuro em cima da página, da outra página, né? É para não ficar mostrando muito o desenho de fundo, porque o foco é o desenho que eu estou fazendo. E por debaixo desse desenho que eu estou fazendo aqui, se vocês prestaram atenção também, tem um acetato. Eu coloco esse acetato por baixo para não ficar, na hora que eu estiver pintando o desenho e desenhando, não marcar a folha do outro lado, para não prejudicar o desenho depois. Então esse também é mais um macetezinho aí para vocês usarem bem o seu sketchbook, né? E não deixar ele com sinais dos outros desenhos. Quando você vai fazer na outra página, não ficar o sinal do desenho. Daqui a pouco a gente vai adiantar um pouquinho o desenho, né, para poder não ficar muito grande esse desenho, né? E é isso. Essa é a primeira parte do desenho, né? Eu espero que vocês gostem dessa primeira parte, lembrando que ainda tem a segunda ou a terceira parte também, para não deixar também o desenho muito grande, né? Quer dizer, para não deixar o vídeo muito grande. Aí eu vou dar uma adiantadinha e curte aí o vídeo. Eu usei a lapiseira aí só para dar um pouquinho mais de detalhe, viu, gente? Mas eu gosto de fazer tudo com o mesmo lápis, né? Só lembrando vocês, se inscreva no canal, botãozinho vermelho embaixo, deixe seu like para ajudar o canal, né? Isso ajuda muito, que eu já falei. Deixe seu comentário, também compartilhe com aquelas pessoas que você gosta. Então para hoje é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo até o final aí e fui!